professora da Universidade Federal, agora, né, de João Pessoa, no curso de gestão de políticas públicas, dando uma aula de gestão de políticas públicas, e também sou professora aposentada da Universidade Estadual de Londrina, nessa cadeira de política social e gestão de políticas sociais. E agora, aqui, em especial, sou consultora da EG Corps, a empresa que ganhou o processo licitatório para esse trabalho, e para esta função de assessorar a empresa nas ações, na metodologia participativa. Então, quero agradecer a presença de todos, nos desejarmos, né, todos nós, uma boa consulta pública. Abro aqui a palavra, né, para aquelas pessoas que estão aqui presentes, que gostariam de se apresentar, por gentileza, fiquem à vontade. Bom, boa tarde, aproveito para me apresentar também, Leonardo Mitre, né? Vou falar mais tarde um pouquinho também, mas sou da equipe do EG Corps também, né, para o desenvolvimento desses trabalhos. E boa tarde a todos. Ótimo, obrigada, Leonardo. Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Sim, estamos me ouvindo bem. Eu sou Jaqueline Fonseca, sou coordenadora técnica da Agência Peixe Vivo. Estou acompanhando aí como gestora do contrato a equipe da empresa EG Corps na elaboração desse estudo. Perfeito. Mais alguém? Boa tarde a todos, todas. Eu sou o André Bonassin. Eu estou como consultor da agência Peixe Vivo, acompanhando os trabalhos da EG Corps. Obrigada. A Adriana diz lá que ela está sem. Adriana Francisca da Silva diz que está sem áudio. Se apresentando, ela é membro do IGA, que ela trabalha no IGA. Muito obrigada, Adriana. A Kelly, também é auxiliar administrativa do CBH do Rio Pará. Bem-vinda, Kelly. Mais alguém, gente, que está com áudio disponível, que queira se apresentar? Enquanto a gente aguarda mais um pouquinho. O Zé Armando já ficou de entrar também agora. Até estava conversando com a Kelly aqui agora, ela comentou que o Zé Armando vai entrar, mas parece que ele está atrasado. Boa tarde, Clarissa, sou do IGAM, estou acompanhando esse trabalho aqui na gerência e é isso. Muito obrigada, Clarice. Bem-vinda. O André também, né? Nós o estamos vendo aqui, né, André? Mas você está sem áudio, não é isso? A gente agradece a tua presença, seja bem-vindo. Assim como o André, nós temos também Varley, ambos fazem parte do Comitê de Bacias do Pará.
O Alan também já me escreveu aqui que está entrando aí agora. Acho que nós podemos esperar, né, gente, uns 5 minutinhos até que o Alan entre, ou até que o Alan entre, José Hermano também, se ele tiver uma previsão de Ele chegada. conseguir. Isso, a gente está tentando ver com ele que horas que ele consegue entrar, exatamente. Para as pessoas que entraram agora, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Por gentileza, nós estamos usando o chat como uma forma de registro de lista de presença. Então, pediria, por favor, para que vocês indiquem aqui o nome, né, e a entidade que representam, por favor. Pergunto a vocês se nós poderíamos dar início e tão logo, né, os demais cheguem, o representante do Comitê de Bacias aqui do Pará, a gente passa a palavra para ele. Pode ser?
o José Hermano deu alguma notícia, Léo? Não, na verdade, o Zé Hermano está atrasado em outra reunião. Ele falou que vai entrar depois, mas ele está atrasado, então o representante vai ser o Túlio, que já está até... Já o secretário já está até com a câmera ligada aí, né? Então, Ótimo. Túlio como secretário do comitê, né? Então, também. Tá bom, Podemos então. começar, então, Maria Luísa. Podemos dar início, né? São 14h17. Então, né, nesta tarde, é com muita satisfação que nós estamos dando início à consulta pública que corresponde ao programa, nesta fase, né, nesta última fase, que corresponde ao programa, e em especial, neste momento, para a Bacia do Rio Pará. Este foi um processo participativo importante e denso durante toda a elaboração de proposta de enquadramento dos corpos de água superficiais e estudo para o planejamento e enquadramento das águas subterrâneas no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Esta proposta corresponde a um ato convocatório número 26 de 2020 e, claro, né, nós passamos por diferentes fases. Nós iniciamos com o diagnóstico, tratamos do prognóstico, discutimos alternativas de enquadramento e, por fim, nesse momento, estamos discutindo o programa de efetivação do enquadramento. Todo o tempo, né, durante todo o processo, houve um importante empenho das instituições colegiadas nesse projeto para que houvesse um diálogo próximo com a sociedade civil, com as organizações, entre organizações governamentais e não governamentais, a sociedade civil organizada, sempre numa perspectiva de somar os estudos já realizados, aquilo que se tem construído, aquilo que nós ou fizemos enquanto estudo durante esse processo, mas mais do que tudo, para que nós pudéssemos somar aqui o conhecimento daqueles que vivem e conhecem o rio no seu cotidiano. E com isso foram inúmeras reuniões, oficinas, consultas públicas, e nesta fase nós vamos então dialogar sobre o relatório que já está disponível há um tempo no site, no link previsto para ele. Depois a Flora, que compõe a nossa equipe, vai colocar aqui no nosso chat esse link para que aqueles que não acessaram possam acessar. Esse é um relatório denso de 164 páginas, que será aqui trazido de forma resumida, naturalmente, condensada pelo Leonardo daqui a pouco. Para abrir, né, este evento, esta última consulta, eu gostaria de iniciar, então, né, convidando a Jaqueline para fazer uso da palavra, representando a Agência Peixe Vivo. Por gentileza, Jaqueline, fique à vontade. Obrigada, Maria Luísa. Boa tarde a todos, né, os que chegaram. Eu sou Jaqueline, né, sou coordenadora técnica da Agência Peixe Vivo. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Jaqueline, você está sem som. Está sem som? Ai, então, peraí. Tá com som. Ah, não, tá com som normal. Para mim, deu normal. Então parece que a Maria Luísa que deu um probleminha lá para ela, né? Acho que o problema foi seu, Maria Luísa. Deixa eu perguntar, só eu não estou ouvindo a Jaqueline, é isso? Só você não está ouvindo isso. Então, acho que eu estou com problema de som, gente. Eu vou... Me desculpa, Jaqueline. Tranquilo. Pode seguir, eu vou tentar entrar de outro jeito para conseguir depois seguir aqui no nosso encontro. Tá, Jô. Tranquilo. Bom, então, né? E agora deu um problema sério. Parou. Melhorou, né? Beleza. Bom, então nós estamos aí, né, na nossa última rodada de consultas públicas e hoje também, né, agora na parte da tarde,
a última bacia que nós estamos trabalhando, já realizamos as consultas aí para a bacia do Paraupeba ontem à tarde e hoje de manhã com em torno de Três Marias, e agora, né, vamos trabalhar aí, ouvir a apresentação em relação à bacia do Rio Pará. Eu vi que tem vários representantes, né, das prefeituras, vi aí que o pessoal colocou no chat, então é muito importante, né, além da apresentação que vai ser feita aqui hoje pelo Leonardo Mitre, que vocês acessem, né, que seja, né, pelo menos durante o nosso evento aqui, vocês já podem dar uma olhada lá na etapa 4, né, que é o relatório do Programa de Efetivação do Enquadramento, que são propostas as ações, elas foram apresentadas por município, né, também, e é muito importante que vocês validem as informações que foram colocadas lá para ver se está de acordo com a realidade aí do município de vocês, né, essa, como eu falei, e foi falado também pela Maria Luísa, nós já estamos seguindo aí para a etapa final, essa é a última consulta pública, e a próxima etapa já é a aprovação, né, da proposta de enquadramento para a bacia do Rio Pará. Isso tem que ser aprovado pela plenária do comitê, para depois isso ser encaminhado para o Conselho de Recursos Hídricos. Então, é mais um momento, né, que vocês têm de esclarecer as dúvidas, de se inteirar, né, das ações, daquilo que está sendo proposto, aí para que a alternativa de enquadramento que foi discutida nas etapas anteriores, se as ações colocadas, elas estão de acordo com aquilo que vocês pensam para, né, para a realidade da bacia aí que vocês vivenciam. Então, gostaria de agradecer novamente a presença de todos e pedir aí para que vocês realmente esclareçam suas dúvidas, deem sugestões, né, acréscimos de informações, que ainda está em tempo, né, de construir aí esse documento que é tão importante para a bacia e que reflete diretamente na vida aí de todos vocês. Então, muito obrigada a todos, em nome da Agência Peixe Vivo, eu fico aí à disposição. Obrigada, Jaqueline, que bom que deu para eu te ouvir mais um pouco. E quero agora, né, chamar o Túlio Bahia Alves. O Túlio vai aqui falar em nome do IGAN, por gentileza, Túlio. Boa tarde, Maria Luísa. Me ouvindo agora? Sim. Boa tarde, Maria Luísa. Boa tarde, todos os consultores da empresa contratada aí pela agência Peixe Vivo. Boa tarde, Jaqueline. Eu, em nome eu sou analista ambiental da gerência de planejamento do Instituto de Mineração das Águas, né, na Túlio Bahia. Estou hoje da Mota, que não pôde estar presente conosco, né, de essa cultura, e também do nosso diretor-geral, do Celso Fonseca, né, para estar presente com os demais colegas do setor que estão na reunião, né, vem acompanhando a Larissa, os colegas, né, do chat aqui, presente. De outras discussões do Maria, né, da etapa de prognóstico, mas eu particularmente estou acompanhando outras bacias no estado do Mapuri, São Mateus, que estão em processo de enquadramento, né? Já estamos chegando no final, né? Mas, enfim, desejar a todos uma boa reunião, me colocar à disposição aqui, enquanto órgão para todas as dúvidas, né, e todas as contribuições que poderemos dar, né, no sentido da reunião de hoje. E, no mais, estamos aqui. Obrigado. Nós que agradecemos, né, bem-vindo. E agora, para falar em nome do Comitê de Bacias do Pará, eu chamo aqui o Túlio Pereira de Sá, por gentileza. Hoje nós temos bastante Túlios aqui, não é? Então, Túlio, por gentileza, fique à vontade, a palavra é sua. Pessoal, boa tarde.
Já me apresentaram, sou Túlio, sou analista ambiental da FIENG, só que atualmente estou como secretário do Comitê de Bacia do Rio Pará. O Zé Hermano atrasou um pouco na reunião dele lá, né? Então acabou que vamos fazer, para não ficar segurando todo mundo, vamos dar andamento na nossa reunião. Quer dizer que a gente está muito feliz com essa finalização, né? As últimas etapas já do enquadramento da nossa bacia. Apesar do Pará ter um enquadramento já antigo, mas foi um enquadramento criado sem estudos, foi um enquadramento deduzido que poderia ser isso, e hoje, querendo ou não, às vezes causa alguns problemas para a gente em alguns empreendimentos da bacia, algumas áreas foram enquadradas de algum tipo, outras em outro, então acaba inviabilizando alguns processos. E com esse andamento, com esse trabalho, né, que a equipe do Leonardo tem feito, de parabéns também, que aproveita para parabenizar o Leonardo e a equipe dele nesse projeto, que a gente vai ter agora uma realidade da Bacia do Pará, e com isso a gente conseguir definir melhor como que são as atividades, como vai ser os usos múltiplos da nossa bacia, juntamente com a questão também da cobrança, né, que tá tendo alteração da cobrança, e esse enquadramento em alguns pontos ele vai estar afetando a questão da cobrança na bacia. Então a gente está fazendo os dois trabalhos em conjunto, né, vamos começar a discutir agora a revisão da nossa cobrança, e juntamente com esse trabalho de enquadramento vai ajudar bastante a bacia nesses pontos. Né, agradecer a Peixe Vivo, como sempre, nesse apoio, nesse suporte que eles têm dado para o nosso comitê. Tem muita prefeitura, mas eu vou ser bem sincero, né, para um assunto tão importante que é da bacia, pela situação que a gente tem da bacia hoje, eu fico um pouco triste de pouca participação. A gente tem aqui prefeitura, mas não tem praticamente nenhum usuário hoje, né, na reunião. Apesar da mobilização ter sido muito bem feita, a gente fez a mobilização por aqui também para poder ajudar a divulgar. Mas, enfim, eu acho que a gente vai poder estar discutindo. Hoje é o momento de a gente tirar mais dúvidas ainda, chegar nesse final. A gente tem uma proposta dupla aí, né, Leonardo, por conta das questões dos enquadramentos, seguindo a norma atual, que não deixa a gente diminuir as classes de acordo, né, trabalhar em algumas classes específicas, mas também o Marcelo disse que vai ser revisto. Então, a gente vai conseguir estar tendo uma noção, uma visão, e estar aproveitando bastante essa experiência, né, desse enquadramento que a gente tem comprado desde o início. Então, acho que é isso. Vamos dar um andamento, aproveitar bastante essa tarde. Obrigado. Obrigada, Túlio. Bem-vindo. Só para lembrar para essas audiências, essas consultas públicas, nessa fase, foram enviados mais de 600 convites, além de toda a divulgação na mídia social. Então, de fato, os que estão aqui são pessoas, com certeza, que vieram com compromisso, né? Compromisso com essa perspectiva de planejar para o futuro, e isso é muito importante, porque os que estão aqui podem muito contribuir conosco, né? Então, eu queria, de imediato, né, passar a palavra para o Leonardo. O Leonardo vai fazer a exposição deste estudo, desta fase. Ele já se apresentou inicialmente, mas vale aqui reconhecer os méritos, né, do Leonardo. Ele é engenheiro civil, com mestrado e doutorado na área de recursos hídricos, com uma importante experiência de mais de 2 décadas em hidrologia e gerenciamento de recursos hídricos. Tem uma experiência de trabalhar em órgãos públicos, como a própria ANA, o IGAN, e também, né, agora, em empresas privadas, agora em especial aqui na EGECORPS. Leonardo, a palavra é sua, fique muito à vontade. A gente tem contado mais ou menos, né, o seu tempo aí, com uma média de 45 a 50 minutos, mas o tempo é todo seu agora, fique à vontade. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez, Maria Luísa. Boa tarde a todos, né? E obrigado aí pelos comentários anteriores também, né? A gente tem tentado fazer o melhor, né, em termos do estudo para a bacia, né? E ressaltando aí essa questão realmente da participação, né? Então, acho que a Maria Luísa comentou aí que a gente realmente tem feito um trabalho de convidar, de chamar as pessoas e realmente e até de experiência de outros trabalhos, o que a gente tem visto é que o virtual tem dado mais gente do que o presencial, né? Então, ou seja, isso é um sinal até ruim para uma volta ao presencial depois, né? Então, a pouca participação nesse caso, né? Ou seja, a gente tem uma boa participação, né? Quem está aqui está para
apresentar e discutir, né, os comentários em relação ao estudo, mas é sempre bom ter mais gente, né, e ter uma discussão maior, né? A discussão importante é a gente ter uma boa discussão, né? Aí eu já vou direto, então, para a apresentação. Só me confirmem, por favor, se foi compartilhado, se já está em modo apresentação. Agora sim, Leonardo, está ok. Beleza, jóia. Obrigado, Maria Luísa. Então, bom, então aqui nós estamos na consulta pública, né, final, né, a última consulta pública, não a última etapa do trabalho, mas a última consulta pública, né, do trabalho, né, que está sendo desenvolvido para a Bacia do Rio Pará, né. E eu gosto de colocar alguns slides iniciais, né, alguns poucos slides iniciais, vocês vão ver quem já participou dos eventos anteriores, né, a gente tem uns iniciais repetidos, né, que são exatamente para ir internalizando, é uma forma de ir internalizando um instrumento complexo que é o enquadramento, né? O enquadramento é aquele que objetiva a gente ter água de qualidade compatível com os usos de cada trecho de rio, né? Então isso às vezes é complexo para a gente entender, né? Porque a gente não quer, ou o enquadramento ele não quer a água perfeita ou a melhor água possível para todos os cursos d'água. Ele objetiva a água compatível com os usos, né? Com o uso que cada trecho tem, né? E isso dá uma diferença interessante, né? Pelo próprio slide que eu estou colocando, o próximo slide que eu vou colocar, né? Porque cada finalidade de uso demanda uma qualidade diferente, né? E isso dá o segundo objetivo, né? Dá o apoio para o segundo objetivo, que é exatamente de diminuir custos de combate à poluição. Como assim? A gente pode focar os gastos na bacia naqueles trechos de curso d'água que precisam dos usos mais exigentes, né? Dos usos com maior necessidade de qualidade da água, né? Então, a questão dos usos, né? Por que eu comento, né? Esse slide eu gosto de sempre manter, porque ele exatamente mostra, né, o que a gente naturalmente já sabe, que cada finalidade de uso da água, ela demanda uma qualidade diferente, né? Então, uma água para irrigação de hortaliças, né, que a gente come cruas, né, ela demanda uma qualidade melhor do que um curso d'água que é usado, por exemplo, para dessedentação animal, né? Então, são qualidades diferentes, né? Ou um curso d'água que a gente usa para consumo humano, né? Ele demanda uma qualidade melhor, né? Do que um curso d'água que é usado só para o aproveitamento hidrelétrico, né? Então, ou seja, são demandas diferentes de qualidade e, em função disso, é que a gente direciona as metas e, consequentemente, as ações na bacia, né? Então, esse que é o ponto em relação ao enquadramento, né? E aí a gente já tem isso, né, repetido também, né, de outros anteriores, que são os normativos, né, que definem as classes de enquadramento, né, a resolução CONAMA e a resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né, e definem aí 5 classes de enquadramento, desde a especial até a 4, né? Então, são diferentes classes aí para atendimento. E para cada classe, as suas respectivas finalidades de uso, né? Então, isso é importante entender que por exemplo, né? Um curso d'água que é usado para preservação de equilíbrio natural, né? Ou seja, em unidades de conservação de proteção integral, né? Ele demanda uma qualidade muito melhor do que um curso d'água que é usado só para navegação, né? Então, se é só para o barco passar, né? Barco ou navio passar, né? Ele demanda uma qualidade inferior, ou ele não precisa de grande qualidade da água para isso, né? Então, ou seja, cada finalidade, né, demanda uma qualidade diferente, né? E o estudo, né, mostrando novamente o estudo que a gente tem desenvolvido, né, para as bacias do Rio Pará, Paraopeba e o entorno de Três Marias, né? A gente fez a cada etapa de trabalho, né, 3 consultas públicas, né? Na última etapa, né, foi inclusive uma audiência pública, né? E a gente basicamente teve ontem a discussão do Rio Paraopeba,
né? Ontem, nesse mesmo horário de 14 horas, hoje pela manhã, o entorno da represa de Três Marias e agora de tarde estamos fazendo o Pará, né? Então, mas o estudo está sendo desenvolvido para essas 3 bacias. E é um estudo que tem 8 produtos, né? No total, uma parte relacionada a águas superficiais, uma parte relacionada a águas subterrâneas e uma etapa inicial, ou algumas etapas iniciais, né, em que a gente desenvolveu estudos integrados entre águas superficiais e subterrâneas, né, um plano de trabalho, um diagnóstico, um prognóstico, né, então até o produto 3, a gente foi de forma conjunta, né, entre águas superficiais e subterrâneas, e a partir de então, a gente, no caso de águas subterrâneas, em função das poucas informações disponíveis, né, a gente propôs um modelo conceitual de monitoramento, né, para essas águas subterrâneas, que vira mais prático que nessa etapa 8, né, nesse relatório 8, né, esse modelo de monitoramento, né, ele será mais proposto de uma forma mais prática nesse produto 8, né, assim como um planejamento para que depois de um tempo a gente tenha informações adequadas de águas subterrâneas para poder fazer o enquadramento, né, o que a gente não tem nesse momento. Né? Se refere às águas superficiais, a gente teve o produto passado, que foi a proposição de metas, né, relativas às alternativas de enquadramento, e seguiu para o programa de efetivação do enquadramento, né, que, por sua vez, segue, né, para um produto que já começou a elaboração pela equipe, né, mas que segue para o relatório final de enquadramento. Né? Então, ou seja, basicamente, essas são as etapas e esse que é o produto que nós estamos, né, esses 5, que é o produto em discussão. Todos os produtos, a Flora já colocou aí, né, que eu já tinha visto, esse link, né, o link com os relatórios disponíveis, né, a Maria Luísa já tinha comentado, e lá também está disponível para comentários, né, de vocês, né, que são muito bem-vindos aí para a gente ter esse ajustes aí no produto, né, e para ter ele o mais adequado à realidade local da bacia, né? Então isso é fundamental aí dentro do processo, né? E aí dentro desse programa de efetivação do enquadramento, a gente tem esse relatório, né, que é o produto 5, que é esse que eu comentei que está disponível, né? E ele teve 13 capítulos, né? Então desde uma introdução, um embasamento legal, né, algumas metas, né? Então ele traz as metas de enquadramento que já vieram da etapa anterior, né, como já até colocado pelo Túlio aí na abertura, né? Então essas metas, né, que foram até tem 2 alternativas de metas, né? Tem em função de uma possível alteração, né, da discussão que está sendo feita da deliberação do Estado, né, sobre enquadramento. A partir daí, a gente construiu nessa etapa um plano de investimentos, né, com uma série de ações propostas e recomendações ou propostas, né, para os órgãos gestores, ações educativas, a outros agentes, aos poderes públicos, a atuação do comitê, né, e um sistema de acompanhamento, né? Então, e concluindo com o que consta do relatório, né, dessa etapa de relatório, né? Então, e aí a gente parte então para a discussão desse embasamento legal, para mostrar para vocês, né, esse embasamento, né, que seguiu os 2 atos aí, tanto estadual, né, quanto o nacional, né, a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que foi de 2008, né, e a deliberação do Estado, que foi de 2017, né, que está, né, tem um parágrafo hoje em discussão pelos 2 conselhos, né, para retificação, né, então ele tem, basicamente, nos itens previstos para essa etapa, varia um pouquinho o texto, mas basicamente são propostas semelhantes, né, entre os 2, né, com alguns itens que acrescentam como itens na estadual, mas que já constam na nacional dentro do caput do artigo, né? Então, por isso é que não é novidade, não é que não conste na nacional, mas já constam do próprio caput do artigo, né? Então, todos esses itens constam dentro do relatório e vou, de alguma forma, apresentar uma síntese aqui, né, dentro do trabalho. E aí as metas de enquadramento,
né, propostas. A gente avaliou a bacia, né, isso aqui também já foi mostrado em etapas anteriores, né, que a gente usou por coerência, né, a divisão da bacia de acordo com o plano de bacia, né, o plano diretor, né, então ele tem essa divisão em alto, médio e baixo, né, e para cada uma delas tem algumas subbacias, né, então foi feita essa divisão, né, para todos os trabalhos que foram desenvolvidos, né, e a gente propôs duas alternativas, né, então até esse momento, né, e já a etapa final, né, a gente avaliou duas alternativas de enquadramento, né, sendo uma em que a gente considerou uma situação mais real para a bacia, né, então para os corpos hídricos que têm já informações de lançamento, né, a gente fez uma análise aí dos sistemas de tratamento, né, e cálculo com equação de mistura, né, considerando aí sistemas de tratamento e as classes compatíveis com esses tratamentos, né, com os sistemas. Para os trechos em unidade de conservação de proteção integral ou terras indígenas, a gente considerou classe especial 1, né, de acordo com o previsto na DN, né, do Estado, né, para aqueles cursos d'água que têm abastecimento público com atendimento de forma simplificada, né, ou com o tratamento de forma simplificada, né, ele foi considerado como classe 1, né, de acordo também com o previsto na legislação estadual, né, e para o restante, aí uma análise de acordo com os usos, né, quais são os usos preponderantes mais restritivos, ou seja, o que deveria ter de qualidade nos corpos d'água para atender a essas demandas de usos, né? E aí a alternativa 2, basicamente, ela segue, né, o parágrafo 1º do artigo 14, né, da DN conjunta estadual, né, que já fala que os trechos enquadrados em classe 1 ou especial não deverão ser revistos, né? Então, ou seja, é uma situação, como vocês vão ver, né, já viram em outras etapas e aqui podem ver que é uma situação, né, que dificulta bastante a condição de enquadramento aí da bacia, né? O que a bacia chegue numa situação aí de atendimento a essa demanda, né, dessa alternativa. De qualquer forma, a gente analisou considerando as duas alternativas. Dentro dessa análise, né, a gente propôs, né, isso aqui também é a análise da etapa anterior, esse quadrinho está cortadinho de forma proposital, né, para mostrar exatamente que para cada trecho de curso d'água modelado, a gente fez uma análise dos usos preponderantes e mais restritivos, né, e a partir deles a gente estabeleceu as metas de enquadramento, né, para o horizonte aí de 2041, e a gente, a partir da classe atual, a gente tem uma projeção, né, para 2026, para curto prazo, 2031 médio, e o horizonte de longo prazo, né? Então, ou seja, com melhorias contínuas, né, de forma a atender a esse horizonte de longo prazo. E a gente tem o enquadramento atual, né? Então, aqui dando um zoom exatamente para vocês poderem ver, né? Então, a cor, esse azul mais escuro, ele é a classe especial, o mais claro, classe 1, e a gente segue para o verde e amarelo com classe 2 e 3, né? Então, a gente vê pela bacia, pelo enquadramento atual, né, uma predominância desse 1, né, e alguns trechos até grandes aqui, próximo a Piracema, né, que aqui como classe especial, né? Então, aqui no alto, aqui próximo à Pedra do Indaiá, né? Alguns outros trechos próximos como classe especial, né? E alguns trechos em amarelo que no próprio enquadramento atual já é proposto como classe 3, né? Então essa é a condição atual. E a partir disso, né, a gente propôs, a gente modelou nas etapas anteriores a qualidade das águas, né, de cada subbacia, né, e a partir delas a gente avaliou e propôs alternativas, né, de acordo com aquela alternativa 1 de enquadramento, né, aquela metodologia que eu tinha colocado antes, e de acordo com a alternativa 2, que seriam os cursos d'água classe 1 ou especial, né, que a gente seguiu aí o que o normativo atual prevê,
né? Então, independente da condição de qualidade desses cursos d'água atual, né, ou ser possível cumprir, né, em função dos lançamentos de efluentes das cidades, né? Então, importante lembrar, né, de uma outra questão que eu já tinha colocado em outros eventos, né, que nesse caso dos afluentes, né, a gente não tem a informação de monitoramento deles, né? Então, a gente tem uma base muito boa de monitoramento, né, dos rios principais, mas desses afluentes, não, né? Então, é uma proposta de enquadramento, né, sem essas informações de condição atual da bacia, né? O mesmo vale, né, para o Itapecerica e Boa Vista, né, em que a gente tem uma análise aí e modelagens dos rios principais, né? Então, a gente tem a proposta, né, de acordo, né, com a alternativa 1 e a proposta de acordo com a alternativa 2, né? Vale também, né, para o Médio Pará, né? Aí não vai ficar entrando em detalhe em cada uma delas, porque já está até no produto anterior, né? Então, vale para o São João e Paciência, né, e para o Lambari, além do último aqui, que é o Picão. Aliás, tem o Picão e ainda tem o Baixo Pará, né? Então, e Rio do Peixe, né? Então, para todos esses, né, a gente teve então propostas de alternativas de enquadramento 1 e 2, né, cuja aprovação independente, ou seja, a gente tem duas situações possíveis, né? A gente tem uma situação, né, que depende da retificação, né, do que está em discussão pelos conselhos estaduais de política ambiental e de recursos hídricos, né? Então, independente dessa aprovação, né, a gente ainda tem uma definição pelo próprio comitê, né, sobre qual alternativa de enquadramento que vocês, como comitê, querem, né, que para seguir a bacia, né? Então, esse é um ponto aí, no final das contas, a aprovação é do comitê e, obviamente, segue para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né, para referendar, né? Então, e aí, a partir dessas propostas, né, a gente teve um plano de investimentos com uma série de ações propostas para cada um dos municípios, né? A gente tem ações que a gente está colocando também, né, para outros, para compatibilizar com o plano diretor, né? Então, mas essas ações são especificamente como um plano de investimentos para atender a classe de enquadramento de acordo, a gente pensando, com os 4 parâmetros que a gente usou nas modelagens, né? Então, a gente usou DBO, a gente usou nitrogênio, fósforo, né? E a gente usou os coliformes termotolerantes, né? Então, para cada trecho da bacia, né, a gente considerou diferenças em termos de parâmetros que a gente chamou de vilões, né? Então, em função desses parâmetros vilões, a gente fez a proposta de enquadramento, né? E aí, essa proposta de enquadramento, para isso, né, dentro para essa proposta, a gente avaliou ações, sendo consideradas aí algumas tipologias de ações, como está colocado aí nesse slide. Então, a primeira, estações de tratamento de esgotos, né? Instalação ou ampliação de estações de tratamento de esgotos, né? E aí, considerando de acordo com cada trecho de curso d'água, a remoção ou não de fósforo e coliformes, né? Sistemas individuais de tratamento, né? Para a população rural, adotando aí sistemas individuais, né? Como, por exemplo, né? Fossas sépticas, filtros e sumidouros, né? O reuso de efluentes tratados, né? Uma ação considerada principalmente para a alternativa 2, né? Então, essa é uma questão, inclusive, que a gente discute bastante, né, que aquela alternativa 2, numa situação em que tenha que se manter classe 1, né, a gente tem uma série de trechos de cursos d'água, né, que mesmo com tratamentos avançados, né, a gente não consegue atingir classe 1 ou especial, né, então, até porque o classe especial não pode nem receber efluente, né, então independente da condição de qualidade, né, então a gente não consegue atender, então, para reduzir, então acaba não podendo lançar. Então, no não podendo lançar, a gente acaba tendo duas alternativas, né? Uma alternativa é o reuso,
né, um efluente que não pode ser lançado, então ele tem que ser reutilizado, né? Então, essa é uma alternativa, seja por alguma indústria, seja pela própria cidade, seja para irrigação de culturas, né? Então, esse reuso, né? E além dele, a gente tem a alternativa de um emissário de efluente, né? Então, ou seja, a gente pegar esse efluente que seria lançado em determinado curso d'água, né? E lançar a jusante ou em outra bacia que possa recebê-lo, né? Então, esse é o ponto aí desses emissários, né? E aí a gente tem alternativas aí de ações que seriam melhorias nas eficiências aí de sistemas de tratamento de esgotos, né? Então, essa é outra alternativa. E no relatório, vocês vão ver, né, que todas as ações são propostas por município, né? As ações específicas ali para saneamento, né, elas são propostas por município, né, por isso que a Jaqueline até colocou no início, na abertura, né, a questão é fundamental a participação dos representantes dos municípios, né, na leitura do documento, né, ou principalmente, né, em relação ao seu município, né, ou às concessionárias, né, a gente tem feito conversas com a Copasa, né, até para os sistemas que ela atende, né, para ela apresentar a condição atual e as condições previstas aí para o futuro, né, mas essas ações são apresentadas, então cada município tem detalhado uma condição atual, né, ações necessárias para atender a alternativa 1 e 2, né, os custos envolvidos, né, e um mapa com a localização da ET, né, ET existente ou proposta, né, nos municípios, né? Então, de uma forma geral, cada município tem essa apresentação. Eu vou colocar 2 aqui só como exemplo, né? Mas dentro do relatório a gente tem todos, né? Então, todos da bacia, independente da sede ser na bacia, né? Então, ou seja, a gente tem municípios cuja sede é fora da bacia, mas tem área rural na bacia. Tem, às vezes, algum distrito, tem, às vezes, uma população rural que mora dentro da bacia, né? Então, que vai naturalmente gerar efluentes para a bacia, né? Então, ou seja, nós avaliamos todos os municípios, independente de ter sede ou não na bacia, né? Aí, 2 exemplos que eu vou apresentar. O primeiro, Araújos, né? Que ela tem, né, um sistema de abastecimento pela Sanarge, né? Que tem atualmente uma eficiência de remoção da ordem de 77%, né? Informação do Atlas Esgotos, né? O que a gente, a partir dessas informações e da condição de análise de equação de mistura e da condição do curso d'água que recebe, né, a gente tem uma primeira ação, que é de ampliar a ET para atender 100% da população urbana de 2041, né, passando por uma vazão de 23 litros e com uma eficiência de remoção de 95%, né, de DBO. Né, e a implantação de sistemas individuais tipo fossa filtro, né, então, ou outros sistemas semelhantes, né, a gente sabe que tem uma série de outras alternativas aí, né, então, a essa questão dos sistemas individuais, né, e aí a gente tem, né, o mapinha com as 2 alternativas de enquadramento, né, então, as cores aí são padrões, né, parte como classe 2, parte como classe 1, né, dentro da alternativa 1, e a alternativa 2, praticamente tudo classe 1. Né? Então, esse é o exemplo de Araújos. E um segundo bom despacho, né? Esse é um município cujo sistema, cuja situação é emblemática, né? Que a gente já vem discutindo aí desde as etapas anteriores, né? Ele já tem algumas ETs, né, em funcionamento, né, com boas eficiências de remoção, né? Então, algumas com maior eficiência, outras com menor eficiência, né? Então, mas já tem algumas ETs, só que, devido ao fato do município estar em uma região de cabeceira, né, e ser um município de porte, né, de bom porte, né, então tem uma grande população, né, então não consegue ter vazão de diluição suficiente nesses cursos d'água para manter uma classe 1 de enquadramento, né? Então, ou seja, a gente tem ações propostas para a alternativa 1, né, de ampliação e melhoria de algumas ETs, né, e a implantação de sistemas individuais de tratamento, né, isso seria para a alternativa 1, e para a alternativa 2,
né, a gente tem alternativas de reuso, né, ou ações voltadas ao reuso, né, de efluentes, né, ou a implantação de emissários, né, um emissário para lançar esse efluente no mesmo curso d'água, mais em torno de 17 quilômetros a jusante, né, ou emissários para lançar em cursos d'água distintos, né, seriam outras subbacias, né, então, você juntar com outras ETs, juntar com outros trechos, né, em outros cursos d'água distintos, né, isso tudo gera um custo elevado para o município, né, para o sistema de abastecimento, né, mas que se for o caso de atender à deliberação normativa do Estado, essa ação é possível, né, apesar da gente pensar se efetivamente vale a pena, né, então a partir do momento em que a gente vê os custos, né, então a gente tem ações, né, voltadas a essas ações 3, 4 e 5, né, que são ações voltadas à implantação desses emissários, né, são ações que vão onerar algo aí da ordem de 37 milhões, né, para o município, talvez de um recurso que pudesse ser gasto com outras fontes na bacia, né, então para outras formas de ações na bacia, né, então, ou seja, é uma avaliação de vocês como comitê e dos conselhos, né, sobre a possível revisão da deliberação normativa 06 de 2017. Né? E aí a gente apresenta também, né, o enquadramento em função dos usos, né, e o enquadramento em função aí do atendimento à deliberação anterior, né? Então, que trata aí da deliberação 06 de 17, né, caso ela não seja retificada, né? E esse plano de investimentos, né, considerando que a gente tem que distribuir essas ações ao longo do tempo, né? Ou seja, a gente sabe de antemão que a gente não tem gás, não tem estrutura para desenvolver e executar todas as ações ao mesmo tempo e no curto prazo, né? Então a gente criou uma metodologia para fazer essa distribuição das ações entre o curto, médio e longo prazos, né? E de uma forma geral a gente colocou os sistemas individuais sendo previstos na primeira etapa, né, seria esse curto prazo até 2026. No caso das ETs, né, previstas para os municípios que têm plano de saneamento, né, plano municipal, né, eles acabam saindo ganhando nesse caso pelo fato de já ter alguns planejamentos, né, então nesses casos a gente colocou as ações de planejamento e projeto das ETs, né, no horizonte temporal de curto prazo, né, no médio prazo a implantação, né? Então, se a gente teria a implantação dessas ETs, né, para o horizonte aqui entre 2026 e 31, né? E, então, no caso das ações, né, para cidades que não têm ainda seu plano municipal de saneamento, né, então foi colocado o médio prazo, né, para planejamento e projeto e o longo prazo para a implantação dessas ETs, né? Então, ou seja, são ações de implantação, ações executivas de obras que seriam executadas para médio prazo, né? No caso das ações nos municípios que já têm o plano de saneamento, né? E longo prazo nos municípios que ainda não têm ou teriam que ainda elaborar esse plano. E a gente colocou também para longo prazo as ações adicionais para atendimento à alternativa 2 de enquadramento, né? Então, ou seja, são ações aí para o longo prazo, né? Então, até para dar tempo, né, de planejar, de implementar, né? Então, isso é fundamental aí dentro desse processo. E esse plano de investimentos, a gente dividiu ele, então, para cada município, né? Apresenta os custos previstos para cada município, tanto de uma forma total para a alternativa 1, quanto para a alternativa 2, né? Aqui estou mostrando alguns deles, né? Dá para ver em ordem alfabética até o I, né? Municípios depois do I, né? Não estão nesse quadrinho, né? Porque estão no relatório, né? Esse relatório disponível aí para acesso de vocês. Acesso e contribuições, né? De vocês, né? E esse custo, né? Esse cronograma com custos, a gente também distribuiu entre curto, médio e longo prazos,
né, até para ver se de repente tinha algum horizonte temporal um pouco mais carregado, né, do que o restante, né? Então a gente tem realmente mais ações do curto prazo, que são aquelas voltadas ao meio rural, né, que tem que de alguma forma a gente trabalhar no atendimento aos sistemas do meio rural, né? E também sintetizamos de forma espacial, né, a relação de sistemas existentes ou novos a serem implementados, a remoção de fósforo e o sistema de desinfecção, né, para a questão dos coliformes, né? E também tivemos uma divisão em termos de custos, né? Então a gente tem custos ali por município, desde aqueles com valores ali da ordem de 60 milhões, né, quanto aqueles com valores inferiores, né, que não teriam demanda aí de ações de grande custo, né, que sejam tão oneradas, né? Então, isso consta desse plano de investimentos, né? E a partir do plano de investimentos, né, a gente sabe que não basta propor o plano de investimentos, né? A gente tem que ter uma série de atores participando do processo, né? Desde os próprios usuários, né, até as prefeituras, os órgãos de recursos hídricos, de meio ambiente, né, os órgãos financiadores, né, uma série de outras entidades, né? Então a gente tem uma série de recomendações que vão nos próximos slides, né, para mostrar, né, o que pode ser feito, né, para dar o subsídio para que essas ações sejam cumpridas, né? Então, primeiro deles, né, o de outorga, né? Aí são recomendações para os órgãos gestores aí de recursos hídricos e de meio ambiente, né? O primeiro, o de outorga, né, um instrumento de outorga, né, que é um instrumento aí do IGAN, né, de responsabilidade do IGAN no estado, né, que hoje ainda não emite outorga para essas bacias, né, já fez um estudo piloto, né, para uma subbacia do Rio das Velhas, né, bacia do Ribeirão da Mata, né, mas para essas bacias, né, é um estudo, não é analisado ou emitido ainda outorga, né, então a gente propõe, né, como recomendações que o IGAN estabeleça uma mesma metodologia, né, para a partir desse reenquadramento, né, para a partir dele começar a analisar as outorgas, né, seguindo um modelo semelhante, né, como uma subbacia, né, e fazer uma chamada de usuários para iniciar análises, né, usando uma equação de mistura, né, que é uma metodologia básica já usada pela ANA há mais de 20 anos, né? Então, para o outorga de lançamento de efluentes, né? Então, isso é bem possível de ser implementado, obviamente que depende da estrutura do órgão, né? Outra recomendação, a gente tem algumas subbacias, né, na bacia como o caso do Rio São João e Picão, né, que estão com comprometimento hídrico alto, né? Então, superando os 30% de Q710 nos próximos anos, né? Então, nesse caso, a gente recomendou algumas ações, né, voltadas à otimização desses usos, né? Então, otimizando, a gente consegue reduzir a demanda e, com isso, manter a vazão remanescente legal, né, de 70% de Q710, que é a vazão que vai ficar para diluir os efluentes, né, nos cursos d'água também, né? A outorga para lançamento de efluentes industriais, agrícolas e outros setores, né, também usar a mesma metodologia, né, iniciar o procedimento junto, né? No caso da rede de monitoramento, né, esse é um outro ponto interessante, porque a rede de monitoramento de qualidade da água do estado de Minas, ela já é uma das melhores redes do país, né, o IGAN já dispõe de uma rede densa, né, com muitos pontos, uma rede que já tem um histórico de monitoramento há bons anos, né, mas de qualquer forma essa rede atende os rios principais, né? Ela não atende os pequenos afluentes, que por vezes são receptores de efluentes das empresas, seja indústria, seja sistemas de saneamento, né? Seja outros sistemas, né, que têm o lançamento de efluentes, né? Então, a proposta nesse caso é que
os próprios usuários, com a capilaridade deles, né, que o IGAM coloque como condicionantes das outorgas, né, que esses usuários façam seus monitoramentos e verificações aí de manutenção da classe de enquadramento, né? Então, isso seria um papel aí de como condicionantes de outorgas, né? E que essas informações elas sejam, pensando aí também como um outro sistema, um outro instrumento de gestão, né, que são os sistemas nacional e estadual de recursos hídricos, né? Essas informações elas têm que ser inseridas nesse sistema para disponibilização para a sociedade, né? Então, esse é o ponto, são os pontos em relação à outorga, né? Em relação ao plano diretor, né? A Bacia do Pará tem um plano de 2008, né? Então, a gente, nesse caso, né, sugere que esse plano seja revisto, né, o quanto antes, né? Na verdade, já tem 14 anos de um plano, né? Espera-se que seja prevista a nova discussão desse plano, né, com uma recomendação de que quando da sua primeira revisão, né, ele também se faça uma revisão do enquadramento, né? Então, ou seja, isso pode ser do enquadramento, do que está sendo feito, o que não está sendo feito, né? Se as ações estão de acordo com o que seria interessante para a bacia, né? Com relação à cobrança, né, já foi até comentado pelo Túlio antes aí também, né, que já está em processo até de discussão para revisão, né? A cobrança foi aprovada, apesar de não implementada, né, em 2013, mas foi aprovada em 2013, né, pelo comitê, né? Então, considerando a metodologia utilizada, né, que tem a questão das classes de enquadramento, cargas de poluição consideradas, né, então é interessante que isso seja acrescentado dentro das análises, né, tanto das análises para cobrança, né, ou seja, avaliado se isso vai continuar ou não, né, dentro da metodologia, e que use as mesmas bases de dados, que tem uma integração de bases de dados de outorga, licenciamento, para a cobrança utilizar os mesmos dados, né? Então, tanto cobrança quanto a outorga, quando for utilizada, né, quando for analisada e emitida pelo IGAM, né? O licenciamento ambiental, né, outro instrumento, nesse caso de gestão ambiental, né? Então, recomenda-se, né, que as análises das novas licenças, não só as novas, né, mas as renovações, elas sejam feitas de forma integrada com as outorgas, né? Então, já que são análises, por vezes, até semelhantes, né? Então que isso seja feito de forma integrada para minimizar os custos e a estrutura necessária do Estado para isso, né? Então, isso é interessante, né? A integração de bases de dados, né, dos empreendimentos entre os órgãos gestores aí de recursos hídricos, IGAM, né, e a SUPRAM para o meio ambiente, né, dos licenciamentos, né, e a inclusão de condicionantes voltados ao monitoramento, né, a mesma coisa que a gente comentou, né, que eu comentei em relação às condicionantes voltadas aí para monitoramento de outorgas, né? Só um instantinho. Então, a gente recomendou, então, também a inclusão de condicionantes, né, voltadas ao monitoramento de qualidade, e que essas condicionantes sejam compatíveis aí com as condicionantes de outorga, né? Então, ou seja, até para não ter condicionantes aí específicas e diferentes, né? Recomendações de ações educativas, né, e de mobilização, né? Então, no plano do Pará, a gente não identificou um programa específico, né? Ele é um plano de 2008, né? Um programa específico de mobilização e educação ambiental, né? Ou de formação e capacitação, né? Não teve um programa específico, mas tem no plano do São Francisco, né? Então, com ações sendo desenvolvidas, né? Então, aí exatamente para isso, né? Especificamente, né? Então, a gente propôs que seja avaliado e seja discutido, né? Não só
na revisão do Plano Diretor do Pará, a inclusão de ações voltadas aí à mobilização e educação ambiental voltadas ao enquadramento, mas também, né, a possibilidade que as ações do Plano do São Francisco também sejam adotadas ou aplicadas na bacia, né, para a questão do enquadramento. Né? Eles já são para o plano, né, mas que sejam também usadas para enquadramento. Né? Então, a gente recomendou a internalização das metas de enquadramento nas câmaras técnicas, né, destacar o papel da CTCOM, né, que é uma câmara técnica do comitê, né, exatamente para essas questões, né, de educação, comunicação, né, e mobilização, né, então são ações, né, que a própria CTCOM já desenvolve, né, eu mesmo já fui a reuniões da CTCOM, né, para apresentar e discutir, né, então essas discussões, né, da CTCOM com prefeituras, concessionárias e usuários, né, são importantes, né, para internalizar essas metas e o papel de cada um deles, né, então esse papel de mobilização que o comitê pode ter, né, para chamar os usuários para regularização de usos, né, isso é fundamental também quando for feito o processo aí de análise das outorgas, né, quando foi iniciado o processo de análise de outorgas da bacia, né, pelo IGAM. Então, essa chamada pode ter um papel interessante, né, do comitê, né, então o apoio dos membros, né, do comitê também para ações de mobilização e comunicação na bacia, né, então um curso de capacitação, né, em conjunto, né, com ANA, IGAM, comitê, né, então essas ações são importantes, né, então, ou seja, desenvolver um treinamento, né, com capacitações, né, da ANA e o IGAM já tem grande experiência nisso, assim como o Comitê do São Francisco, né, então essa experiência, né, pode ser adotada também para treinamentos específicos do enquadramento, né, então isso é interessante, né, esse curso de capacitação, né, ele pode ser aplicado para diferentes públicos, ou deve, né, para usuários, para escolas, né, para membros do comitê e outros atores, né, da bacia, né, então todo mundo tem um papel interessante nisso, né, entender um pouquinho mais, é um instrumento complexo de entender, né, então por isso essa internalização com capacitações, né, a utilização do site do comitê, né, para divulgação das ações e resultados, né, isso é interessante, né, para que o processo seja avançado, né, a construção de uma cartilha, né, com uma linguagem mais popular, né, com informações básicas de enquadramento, seu acompanhamento aí de forma a divulgar para a sociedade, né, e isso distribuir sempre essa cartilha em câmaras técnicas, né, em reuniões do comitê, né, e outros pontos aí, chamar o IGAM, né, o IGAM já faz, como eu disse, né, o monitoramento há vários anos, já tem uma experiência muito grande com a análise desses monitoramentos, desses dados de qualidade, né, e chamar o IGAM, convidar, né, para uma apresentação anual da condição de qualidade das águas na bacia, né, isso é uma forma de capacitação, né, toda vez que o IGAM vai e apresenta, discute alguma coisa, né, do monitoramento na bacia, né, isso é algo que pode trazer benefícios importantes para todo mundo ir entendendo a condição de qualidade, onde que tem que ser focadas as ações, né, então isso é bastante interessante, né, e por fim, né, em relação à mobilização, né, recomendo que a própria Câmara Técnica, né, aí nesse caso o CTPP, né, que é a de Programas e Projetos, e que ela anualmente também discuta e apresente os resultados do acompanhamento das ações, né? Então, como é uma Câmara que vai fazer esse acompanhamento ao longo do tempo, né, que essa Câmara discuta e apresente isso ao longo do tempo, né? Então, isso é interessante. Ainda nessa questão de recomendações, né, para outros agentes, né, uma coisa que a gente
eu sempre comento, né, do processo de planejamento, né, e aí o enquadramento é um instrumento de planejamento, né, que é fundamental a gente pactuar essas ações, né, ou todas as ações necessárias com os atores da bacia, né, então com os atores responsáveis, seja da bacia, sejam até externos à bacia, né, então que o comitê motive reuniões, né, mais especificamente através da CTPP, né, para discutir com cada ator, seja os usuários de indústria, seja de irrigação, seja do saneamento, né, para discutir quais são as ações que cada ator, né, ou que cada usuário, ou que cada ator da bacia, né, vai precisar executar, né, para poder avançar nesse processo de enquadramento. Né? Então, a gente tem planos municipais para serem atualizados ou elaborados, a gente tem projetos dessas ações, né? Projeto conceitual, básico, executivo, a gente tem licenças ambientais, né? Prévia, instalação, operação, a gente tem outorgas, né? De lançamento de efluentes, a gente tem áreas, né? Que precisam do apoio da prefeitura, às vezes, né? Para desapropriação, né? Ou aquisição de terras, né? A gente tem fontes, né, para obtenção de recursos, né? Então, às vezes, órgãos financiadores. Então, todos esses atores, de alguma forma, têm que participar do processo, né, e confirmar, né, se tem disponibilidade, quais são os seus prazos, né, utilizados para análise, quais são os prazos para elaboração dos projetos, para desapropriação de terras, caso necessário, né? Então, ou seja, o que precisa para cada ação dessa, né? E pactuar isso, né, entre todos os atores, né, e aí não é só com a participação dos usuários, né, como a gente vê ali, tem ações, né, de responsabilidade de prefeituras, ações de responsabilidades do órgão gestor de recursos hídricos, né, no caso o IGAN, do órgão de licenciador, né, dos usuários, né, das concessionárias de saneamento, então, ou seja, tem ações de responsabilidade de uma série de atores, né, e aí identificando essas ações e pactuando os prazos intermediários, né, dessas ações, aí sim, acertar esse cronograma, né, e formalizar por meio de um instrumento de compromisso, né, o acordo social, né, então de uma forma que todo mundo assine e participe desse processo, né, então, e todo mundo tem a sua responsabilidade conhecida e acordada, né, isso é um ponto aí para ser sempre relevado, né. Outro ponto, né, dentro das propostas, né, são os planos, programas e projetos, né? A gente sabe, eu sempre comento que a gente é muito bom em planejar, né, mas a gente às vezes esbarra depois, né, tem sempre uma pedra na hora de implantar, né? E é exatamente em função da dificuldade para compatibilizar todos os planejamentos, né? Um dos pontos que a gente tem de dificuldade é exatamente essa compatibilização aí dos planos, né? E a gente usou dentro do estudo, né? A gente usou uma série de informações de outros planos, né? Planos municipais de saneamento, né? O Atlas Esgotos da ANA, né? Cuja atualização é de 2019, né? Que consultou informações aí das concessionárias e dos municípios, né? O Atlas Águas, né? A gente usou nesse caso para saber a localização dos pontos de captação, né? Além, obviamente, das outorgas, né? Mas a gente usou as informações para saber os pontos de captação e o tipo de tratamento, né? Já que isso influencia a classe de enquadramento de cada trecho, né? O Plano Estadual de Saneamento Básico, Plano Nacional de Saneamento Básico, né? Então, se a gente usou essas informações, que agora, e a gente avançou além delas, né? Então, agora tem que ter uma retroalimentação, né, motivada pelos resultados do estudo, né? E aí a gente tem também outros planos, programas, projetos, né? A gente pensando no PPA, né, que é o plano plurianual, né, estadual e federal. E aí vem um ponto que eu sempre lembro, né, que a gente, na minha opinião, eu acho que a gente está num momento positivo em termos de PPA, né, ou de execução e de conclusão desses estudos, né, já que os PPAs, né, tanto o federal quanto o estadual, eles são revistos, né, eles valem por 4 anos, né, entrando
final do primeiro ano, início do segundo ano de cada governo, né? De cada governo federal e estadual. Como nós estamos num ano eleitoral, né? O ano que vem esses PPAs serão revisados, né? Então serão discutidos e revisados, né? Então, ou seja, a gente tem toda a possibilidade de, aprovando esse estudo, né? Ou concluindo esse estudo, uma série de recursos para financiamento de ações serem inseridas nesses PPAs, né? Então, isso é bastante interessante. É o plano do São Francisco, né? Então, ele válido aí até 2025, né? Interessante a gente prever a revisão, quando da revisão, né? Sugerir, né? Principalmente no seu PAP, né? O plano de aplicação, nesse caso, né? Dos recursos da cobrança, né? Prever a aplicação de recursos para desenvolvimento de projetos, né? Conceitual, básico, executivo, né? Relacionado a essas ETs, né? A esses sistemas, né? Então, isso é interessante, né? O PDRH, né? O Plano Diretor do Pará, né? Quando da revisão, a mesma coisa, né? Fazer de forma concomitante com o monitoramento dos resultados do enquadramento e compatibilizar os dois estudos, né? Mas também prever no PAP, né? Que é outro plano, né? Plano de aplicação, né? Nesse caso dos recursos da cobrança, prever ações do programa de efetivação, né? Mais especificamente ações de projeto, né? A gente sabe que as ações de implantação de sistemas são ações com recursos muito altos, né? Então, às vezes não podem ser executadas com recurso da cobrança, mas se elas forem executados projetos, né, já é um grande avanço, né, para possibilitar aí que sejam pleiteados outros recursos, né, ao longo aí dos próximos anos aí para execução das ações, né? Subsídios técnicos para o Comitê do Pará, né? Então a gente propôs aí que o comitê, né, disponibilize as informações e recomendações e resultados do enquadramento no seu site, né? Isso é uma coisa, se eu falo por mim mesmo, né? Quando eu vou desenvolver um trabalho em determinada bacia, o primeiro lugar que eu vou, né, para buscar informações é exatamente no site do comitê, né? Então são informações interessantes de serem apresentadas, né, no próprio site, né? Fazer reuniões com prefeituras, concessionárias e usuários que têm lançamentos, né? De forma a dar subsídio a esse processo de pactuação, motivar o IGAM para iniciar o processo de análise e emissão de outorgas, né? A gente sabe que depende de estrutura, depende de equipe, né? Depende de uma série de fatores, né, para o IGAM iniciar esse processo de outorga, né? Mas essa motivação do comitê, né, essa participação do comitê dizendo que tem interesse, que é importante, né, e a partir desse reenquadramento, né? Então isso é importante, né? E verificar a discussão sobre a possibilidade e necessidade de revisão de metodologia, né? Como foi, mais uma vez, né, citando a abertura, né, o Túlio comentou sobre a discussão de metodologia de cobrança, né? Então é interessante aí verificar se mantém, né, usando a classe de enquadramento ou se de alguma forma isso é alterado, né? Articular a revisão do plano com a compatibilização do enquadramento, né? O plano diretor, como ele tem 14 anos, né, como eu disse, né, fazer junto, né? Quando revisar o PAP, né? Prever ações, né? Principalmente de projetos, estudos voltados a licenciamento, solicitação de outorgas, né? Dentro dos recursos, né? Acompanhar e monitorar as ações do programa de efetivação, nesse caso mais especificamente os representantes da CTPP, né? Obviamente com o apoio do IGAM, né? Que já desenvolve uma série de ações de monitoramento. E por fim, né, a proposta de um sistema de acompanhamento, né, aí, nesse caso, considerando instrumentos aí de planejamento, né, a gente já tem o manual, né, que foi recente, né, o manual para avaliação da implementação de planos, né, da ANA, né, esse manual tem uma série de etapas e ações, né, que são previstas, a gente detalha um pouquinho mais no relatório, que já é compatível com o modelo que o Estado já
utiliza hoje para avaliação periódica aí da implementação de planos, né? Então, considerando 2 instrumentos de planejamento que sejam feitos também de forma concomitante, né? Em termos de próximos passos, né? A gente está aqui, né? Como eu disse, a última consulta pública, né? Inclusive a última dessa etapa, né? Já foram feitas as do SF 3 e 4, né? Nesse caso, nos anteriores a gente seguia a ordem numérica das bacias, esse a gente inverteu, né? Colocou o SF2 até para variar um pouquinho, né? E essa é a última, né? E a gente tem os últimos relatórios, né? Então esse que é o que a gente está em reuniões e discussões, né? E os últimos, né? O 7 e o 8, né? Que estão em elaboração para conclusão, após aí a conclusão desse programa de efetivação. É isso, espero não ter me delongado ou ter sido tão maçante, né? Mas estou à disposição aí para a nossa discussão. Obrigada, Léo. Foi claro, conseguiu resumir bem aquele imenso relatório. Acho que agora nós nossa próxima fase, que é debate, né? Nós abertos, possam tirar dúvidas, trazer informações adicionais, se tiverem, contribuir conosco em mais essa etapa. A palavra está livre, vocês podem levantar a mãozinha que está aí para se inscrever, ou mesmo pedir a palavra, fiquem à vontade. Eu já vi um comentário ali, até já vou direto, né, Adriano, sobre a disponibilização da gravação. Usualmente ela vai para o próprio, no Comitê do Pará especificamente, tem a própria, a gente passa para a Kelly, que depois coloca na própria, no YouTube, né? Já fica disponível no próprio YouTube a gravação das reuniões, né, dos eventos. Né? Então, vai logo depois para a disponibilização. A gente tem o YouTube do projeto também, né? Também. Do enquadramento Alto São Francisco, lá estão disponíveis todas as gravações das reuniões. Isso, bem lembrado, é porque eu lembrei nesse caso específico do Pará, né, que tem o do Pará, mas tem também o do projeto, isso. Uhum. Então... Pessoal, alguma dúvida, alguma contribuição específica, alguma informação recente que vocês tenham? Algum comentário? Já tem o Cássio, isso. Ô, Maria Luísa, boa tarde a todos. Meu nome é Cássio, eu sou analista ambiental aqui da Copasa. Ontem até eu participei do Paraupeba, e o Leonardo chegou a comentar, né, que a gente fez uma reunião de alinhamento, né? Eu particularmente, né, até falei com o Leonardo, acho que a gente fez essa reunião muito no momento que não era o ideal, né? O momento seria mais lá atrás, na fase de diagnóstico, né? Mas, entretanto, ele deixou bem claro que ainda estamos num processo, né, de formação desse relatório final, né? Todas as informações, né, que a gente conseguir levantar, atualizar, ainda são bem-vindas, né? Ontem, na tarde de ontem, a gente recebeu os shapes, né, com toda a base de dados que a gente, das 3 bacias, para a gente fazer uma análise aqui interna e ver o que a gente pode colaborar, né, com atualizações, né, das redes que a gente já tem implantadas que não constam no relatório. Repito que a gente acha que deveria ter sido feito lá atrás, né, na fase de diagnóstico.
até assim, uma sugestão, até já falei com o Leonardo na última reunião que a gente teve aqui, entre a Engercorps, Peixe Vivo e Copasa, sobre é uma sugestão, né, acho que a gente está na consulta pública até para fazer melhorias para os próximos processos. As concessionárias, principalmente Copasa, é uma empresa muito grande, diversa, né? Ela está no estado inteiro. Então, a gente tem uma certa dificuldade até com esse fluxo de informações, né? Porque geralmente o pessoal da operação é convidado, né, na bacia a participar, e às vezes pelo excesso de trabalho, não justificando, né, as falhas, né, vocês, né? E não justificando essas falhas, né, de comunicação, mas às vezes nós que estamos aqui, né, na área ambiental, que detemos as informações mais atualizadas ou mais sistematizadas, vamos dizer assim, isso não chega para nós, né? A nossa equipe aqui está participando nesse momento mais final, né, de todo esse processo de enquadramento. De repente, eu até questionei o Leonardo na última reunião, como era essa solicitação de informações, né? E eu entendi que não tem uma solicitação formal e oficial, melhor assim, para a presidência ou então, né, para diretorias da Copasa, fica no âmbito mais das reuniões públicas, né, das audiências públicas, que muitas vezes se perde, né? Às vezes manda um representante, essa informação se perde, essa solicitação de dados não chega para a gente, né? Mas a gente vai correr atrás, o pessoal deu um prazinho, né? A gente conseguiu acertar um prazo para a gente tentar colaborar, né, da melhor maneira possível, tanto com o que a gente tem de dados já de ETS, né, dos sistemas já implantados, e também a gente vai fazer um levantamento de um futuro, né, do planejamento futuro de implantações de ETS, que já estão em projeto, já tem projeto, ou então já está com possibilidade de implantação. A gente vai fazer levantamento até o dia 16, né, Leonardo? Jaqueline, a gente ficou acertado que a gente vai enviar eu não sei se uma nota técnica, como um comunicado para a gente tentar melhorar, né, ainda mais a qualidade dos dados e essas proposições. No mais, a gente, eu acho que assim, é um interesse mútuo, né? É um interesse ambiental das nossas bacias, que a Copasa tem essa responsabilidade ambiental muito grande, e também o contrário, né? Para a gente também poder se programar, né? Alinhar, como você disse, nossos planejamentos, tanto da bacia quanto planejamento de universalização, que a Copasa e todas as empresas de saneamento terão que passar por ela, né? Para a gente alinhar e lá no futuro não ter de minimizar as intercorrências, os atritos de interesse ou de planejamento, né, que possam ocorrer. Mas a gente está aí à disposição. É uma pena, tá, Leonardo? Assim, eu, como analista ambiental aqui na Copasa, eu particularmente acho uma pena a minha equipe está entrando nesse final apenas. A gente queria discutir lá atrás, sabe? Inclusive, já conversei com a minha equipe aqui, com o Alessandro, meu gerente, para a gente até tirar proveito disso e se reorganizar internamente para que nos próximos processos a gente esteja desde o começo, criar um ponto focal, né, para que essas informações cheguem, né? Até porque, assim, boa parte das informações teriam, no meu entender, que vir da Copasa, né? Em vários sistemas, nós somos concessionados. Mas então é isso, nós estamos à disposição até dia 16, a gente espera fazer essa contribuição aí, tá bom? Para as três bacias, né? Pará, Paraopeba e em torno das Três Marias. Obrigado. Bom, beleza, Cássio. Na verdade, só tenho a agradecer, né, a participação de vocês agora, pelo menos, né, antes tarde do que nunca, né, como a gente fala, né, está em tempo ainda, né, da gente
aproveitar, né, essa experiência de vocês, né, aí dentro da própria Copasa aí, né, e a experiência não só da condição atual, né, como dos planejamentos de vocês, né, como a gente discutiu na reunião, tem uma série de planejamentos. A Copasa a gente já tem um histórico de dificuldade até de obter informações, né, então isso não é questão de discutir aqui, mas até de outros trabalhos mesmo, né, então já tem esse histórico realmente mas que bom que vocês estão, né? Então, participando, né? Eu fico feliz de ter essa participação de vocês agora com esses comentários, né? Em relação a isso, até para trazer a realidade e o planejamento de vocês, né? Então, acho que isso está bem em tempo ainda, né? Então, isso é legal, né? E eu queria só acrescentar um ponto, né? Já aproveitando isso, né? Essa questão, ou seja, até saindo um pouco dessa reunião, mas lembrando que a gente até comentou na nossa, né? Que você falou, né, de aproveitar essa experiência para outros, né? É importante a gente aproveitar essa experiência para o PIR doce, né? Então, aí já é outro estudo, né, que está em desenvolvimento e que está uma etapa atrás, né? Então, como ele está uma etapa atrás, né, aproveitar e a gente correr atrás para que lá seja feito, inclusive, até antes, né, essa participação da Copasa, né, nesse caso, né? Mas é isso, né? Que sejam feitos, e até você comentou a questão de nota técnica, né? O ideal para a gente é no próprio relatório, né? Vocês já irem, por isso que eu falei, já pega o relatório e vai abrindo comentário nos itens que vocês sugerirem aí, ajustes, né? Fica mais fácil do que às vezes algo separado, né? Então, que aí nos que tiverem diferenças já podem ajustar, facilita, né? Então, os comentários. Ah, ok. Tá joia. Nós temos a Jaqueline inscrita e aqui um comentário do Adriano no chat. Acho que a gente passa a palavra para a Jaqueline, enquanto também, depois Leonardo, eu você dá uma comento conferida isso. no... Eu tinha visto e acabei de esquecendo de comentar, mas eu comento depois isso. Tá certo. Jaqueline, por gentileza. É só aproveitando a abertura do Cassius, né, como representante aí da Copasa, porque de fato nós possivelmente vamos fazer outras contratações de estudos de enquadramento, né, de bacias aqui em Minas. Então, se puder, Cassius, já até indicar o nome, né, da pessoa com quem a gente, nos próximos, a gente oficializa já para pedir os dados, né? Não sei se seria direto na sua própria gerência, se seria possível essa abertura com o Alessandro ou, né, alguma diretoria, mas para que de fato o fluxo aí de informações, né, chegue né, em tempo, assim, ainda estamos em tempo, mas nos próximos a gente consegue antecipar isso, né? Então, mesmo já pedir essa indicação, depois você me mandar por e-mail, naqueles e-mails que nós estamos trocando, que eu acho que vai ser bastante útil também para os próximos trabalhos que nós vamos desenvolver. E agradeço aí a abertura da Copasa, né, para fornecer as informações e apoiar aí no desenvolvimento dos trabalhos. Não, claro, eu acho que como eu disse, a gente tem que ter um ponto focal aqui na empresa, né, de um procedimento de informações, né, mas o ponto focal, a princípio, até a gente se organizar, Jaqueline, pode ser o Alessandro, tá? Ele que é o gerente aqui da unidade de controle ambiental, e até a gente se organizar, ver como é que a gente vai organizar internamente aqui com essas demandas, pode focar no Alessandro, que ele vai distribuindo aqui as demandas, tá bom? Tá ótimo, então. Obrigada. Obrigado a vocês. Bom, e aproveitando aqui já o comentário, né? Deixa eu ir lá no chat, né? O comentário do Adriano, né? Não pôde participar desde o início, desculpe se a questão está descontextualizada, mas gostaria de saber se houve algum levantamento ou informação acerca da presença de metais, né? Que fogem aos valores prováveis, né, em alguns cursos da água ao longo da bacia. A gente fez essa análise, né, na questão de vários parâmetros, a gente fez essa análise no diagnóstico, né, de todos os pontos de monitoramento. Então, ou seja, não nesta etapa, né, nessa etapa não, né, que é uma etapa mais à frente, né, como eu até coloquei na apresentação, a gente definiu 4 parâmetros, né, para
para o enquadramento, né? Tem o processo de enquadramento, ele tem os parâmetros que são utilizados no processo, né? Então foram considerados aí DBO, nitrogênio, fósforo e coliformes termotolerantes, que são os mais relevantes aí para o processo de enquadramento, de acordo com as condições da bacia, né? Mas em relação a outros parâmetros, a gente fez uma análise dentro da etapa inicial de diagnóstico, né? Então foi lá no produto 2, né? Tem alguma coisa sobre isso. Nós não temos aqui nenhum inscrito. Tá. André Bonacim. Só alguns pontos aí, acho que a gente já, nos outros encontros, hoje cedo, né, e ontem a gente tinha comentado alguma coisa. Eu acho que, especificamente aí do Pará, um ponto interessante, né, foi bom que o Leonardo apresentou a questão de bom despacho, né, o que acontece ali? Quer dizer, aquela questão, dentro daquela alternativa 2, né? Essa questão das alternativas, primeiro, em termos metodológicos, ela é bem interessante, né? Ressaltar isso. E, especificamente lá, né, ficou mais ou menos visível, né? O montante de recursos, né, se for feita essa possibilidade, né? Por exemplo, bom despacho, remontando um pouco os dados do diagnóstico, na faixa ali de população da bacia, mais ou menos 30 mil habitantes, né? E você pega, por exemplo, Itaúna e Nova Serrana, que tem 3 ou mais vezes mais que isso de população, mas que, no caso de execução desse emissário de efluentes tratados, vai demandar um recurso até maior que esses 2 municípios de maior parte. Claro que tem diferenças de índice de coleta, tratamento, rendimento de remoção, etc., mas é interessante porque deixa claro, né, tirando o caso de Divinópolis, que é um município de um porte maior, que tem ainda um pequeno percentual de coletado tratado, mas, por exemplo, comparando esses outros municípios que se destacam, Itaúna e Nova Serrana, com um bom despacho, dá para ter mais ou menos assim uma ideia, uma noção de que essa alternativa ela requer recursos razoavelmente vultosos. Ou seja, essa discussão que é colocada sobre aquela questão do artigo 14, né, da DN 6 de 2017, né, ela é pertinente e o estudo, o interessante, uma das contribuições do estudo foi isso, ele mostrou tecnicamente, né, que a rediscussão dessa questão ela também é pertinente e esse caso de bom despacho acho que fica bastante evidente isso daí, né? A questão que foi colocada ali do Cássius, da Copasa, também é pertinente. Talvez ali, né, Leonardo, pegar em separado um contato adicional aí com a Copasa. Por exemplo, no diagnóstico tem aquela tabela com os índices de coleta, tratamento, as ETEs, etc. e tal, e já focar, né, digamos assim, aonde que estão esses dados, para que digamos assim, essa oportunidade, mesmo um pouco tardia, mas ela se revista aí tanto para a empresa melhor embasar o seu estudo, quanto da própria Copasa aproveitar ainda esse estudo para alguma contribuição, mas em termos de atualização do que tem ali já, né? Que eu acho que daí fica mais, inclusive, prático para a própria empresa, caso haja alguma alteração, é melhor proceder dentro dos prazos aí que estão colocados, né? Outra questão que o Adriano colocou da questão de metais, quer dizer, que o Leonardo comentou que foram selecionados 4 parâmetros, né, DBO, nitrogênio, fósforo e coliformes termotolerantes, o que é diferente, por exemplo, de não conformidades que foram detectadas, por exemplo, na rede do IGAN, né? Então, é claro que essa seleção de parâmetros ela foi voltada para o enquadramento e para a modelagem que foi feita como subsídio ao instrumento do enquadramento, né? Mas
outros parâmetros que tenham não conformidades em relação aos limites máximos, tem ali, né, ao longo do estudo, observações, acho que foi um ponto que a gente bateu, né, em outras etapas, né, Leonardo? E que tá claro também que não é que eles não estão considerados, eles estão lá mencionados, mas, né, tem todo um processo dinâmico, evolutivo aí dos estudos, que futuramente, por exemplo, nessas revisões que estão previstas, podem ser acoplados outros parâmetros também, né? E, por fim, tudo isso que a gente está falando vai requerer detalhamentos, projetos, atualizações, acompanhamentos, como esse aí do manual da Ana e tudo mais. Ou seja, tem muito trabalho pela frente aí do comitê, né? E essa participação nesses eventos é fundamental para que esse processo não só prossiga bem amarrado em bons estudos técnicos como os que estão sendo executados, mas também amarrado aí na questão participativa. Tá? Tá certo. Muito obrigada, André. E não tendo mais ninguém que queira fazer nenhum comentário, acho que a gente pode partir aqui, né, para os momentos finais desse nosso encontro. E aí eu gostaria de pedir a gentileza de quem puder que abra a sua câmera para que possamos fazer uma foto final. E vou pedir também para que os representantes aqui presentes do IGAN, do Comitê de Bacias e da Agência Peixe Vivo, por gentileza, façam os seus comentários finais de despedida desta nossa consulta. Podemos começar, então, com o Túlio Bahia, por gentileza. Obrigado, Maria Luísa. Eu acompanhei aqui a reunião e, assim, sem adentrar nas questões específicas da bacia, eu gostaria de fazer um comentário em relação, né, à deliberação normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental e conjunto com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a DN 06 de 2017, que é que estabelece procedimentos, né, para o enquadramento dos corpos d'água, bacia hidrográfica aqui em Minas Gerais. Né? Nessa DN 06 de 2017, está estabelecido no artigo 14 os trechos enquadrados em classe especial I1, né, enquadramentos anteriores à norma, eles não devem ser objeto de revisão, né, da atualização dos enquadramentos. Né, e aí isso é um dificultador, igual né, vocês mostrado aí, né, caso não haja alteração desse artigo em específico, artigo 14, né, isso está em discussão, essa revisão desse artigo, a alteração desse artigo 14 em específico, já está em discussão nos dois conselhos, porque é um dificultador, porque assim, a gente sabe... eu estou fazendo um comentário à parte da nossa reunião de hoje, mas é só para as pessoas terem dimensão dessa dificuldade, porque assim, nas melhores das intenções, os conselhos, eles, tanto o Copan quanto o CER, eles quiseram preservar aqueles enquadramentos que foram feitos na década de 90, na época foram feitos inclusive pela FEAM, Fundação Estadual de Meio Ambiente, né? Era com base na legislação ambiental. Foram 6 enquadramentos, dentre eles o enquadramento do Rio Pará, né, que foi feito em 98. E, contudo, né, na época eram normativos de 1986, né, que regiam o enquadramento, né, tanto do CONAMA quanto do Copan. Só que aí, com a vinda da legislação de recursos hídricos, né, em 97, da Política Nacional, da nossa Política Estadual em 99, a gente tem normativo, conforme o Léo Mitre apresentou, né, tanto do CNRH, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a 91 de 2008, que estabelece o procedimento. E antes a gente teve, em 2005, né,
a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, a 357, né, que classifica os corpos d'água. Então, assim, a gente teve essas atualizações, mas essas atualizações em termos de norma, diretrizes, né, pelos conselhos, só que os enquadramentos que foram feitos na década de 90 estão aí postos, vigentes, mas eles não acompanharam, né, e mesmo porque na época eles basearam apenas no desejo, não existia só existia a etapa de diagnóstico, não existia a etapa de prognóstico, conforme foi feito aqui, né, na discussão atual, né? Não existia alternativa de enquadramento, metas, então, e principalmente, não existia um programa para efetivação, né? Então, com tudo isso, eu quero dizer o seguinte: muitos trechos, não só no Pará, quanto em outras bacias, eles estão desatualizados, né? Eles se encontram antropizados, e eles não refletem mais aquela classe que foi almejada, né? A classe especial 1. Então, assim, enquanto não for alterado esse artigo 14, né, da DN Conjunta 06 de 2017, a gente fica amarrado, né? Mas eu tenho certeza que vai imperar o bom senso para que, né, para que a gente possa rever, né, os trechos que necessitam de revisão, senão eles vão ficar ali, e a gente sabe que muitas vezes vão necessitar de vultosos investimentos, né? E às vezes nem com vultosos investimentos a gente vai conseguir se alcançar a classe que um dia foi desejada, mas que não corresponde mais à condição atual. Então, assim, eu queria só, né, fazer essa ponderação, porque eu acho que, né, a gente tem que ter um equilíbrio aí, né para a gente poder avançar no enquadramento, né? No mais, desejar, né, a gente coloca à disposição o IDAM para a gente poder participar das reuniões futuras, né, né, nesse processo de enquadramento aí das 3 bacias. Muito obrigado. Tá certo. Muito obrigada, Túlio. Gostaria de saber se alguém, em nome do Comitê de Bacias, faria aqui uma saudação final. Eu acho que o Túlio Sá não está mais aqui na sala. Senão, nós passamos imediatamente a palavra para a Jaqueline, que representa aqui a agência Peixe Vivo, que nos acompanhou, né, ao longo desses meses todos. Muitíssimo obrigada, Jaqueline, a palavra é sua. Bom, eu queria agradecer a todos, né, pela participação, pela disponibilidade de estar aqui hoje, agradecer também novamente aí, né, aos representantes do comitê que estão presentes, ao IGAM, o Túlio, né, com essa fala aí que trouxe essas colocações. De fato, essa alteração da DN é um aspecto bastante importante, então é muito importante a gente saber qual que vai ser o desfecho, né, se vai ser mudado mesmo esse artigo da DN conjunta, e a gente vai ficar acompanhando aí para ver se isso reflete ainda, né, antes do término da elaboração do relatório final da proposta de enquadramento. Eu queria só ressaltar, não falei no início, né, nós não estamos aqui hoje com representantes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, mas que esse estudo é um estudo que está sendo financiado pelo Comitê Federal, né, entendendo a importância aí desse instrumento de gestão. Então, destacando aí, né, o papel do comitê que está à frente desse trabalho, em parceria com os comitês afluentes. Mas mesmo só agradecer mesmo a participação de todos vocês e ficar aí à disposição para, né, para o que for preciso. E lembrando aí de, se vocês tiverem novas contribuições, alguma questão mais específica a ser relatada, que ainda está em tempo de ser encaminhado, né? Pode ser para o meu e-mail, da Peixe Vivo, ou direto com o pessoal da empresa, né? Através aí da Eveline, que juntamente com a Maria Luísa fizeram o processo de mobilização. Enfim, podem nos encaminhar possíveis considerações para que seja agregado aí para o relatório final. Muito obrigada a todos e desejo uma ótima tarde aí para todo mundo, um ótimo final de dia.
Jaqueline, muitíssimo obrigada. Em teu nome, nós agradecemos todas as instituições que foram parceiras nesse processo. E vocês sabem que o Rio São Francisco é um rio daquele que nós falamos, daquele que nós vivemos, daquele que nós sofremos, daquele que nós esperançamos. E que ele foi cantado em prosa e verso. Vou trazer aqui apenas uma pequena versinho do Leonardo André. Ele diz assim: São Francisco é um rio perene, banha a fruticultura, ampara os ribeirinhos. Vai de Minas a Alagoas, percorrendo 6 estados, dando vida aos mais sofridos. É São Francisco, rio de grande extensão, é velho Chico, vem banhar meu coração. Então, espero que todos possam se banhar, né, de corpo e de alma no Rio São Francisco. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, obrigado mais uma vez. Boa tarde, gente. Um abraço. Boa tarde, obrigada. Boa tarde.